Vamos, nesse momento, nos conectar com Deus, nosso Pai, com os espíritos de luz, mensageiros de amor e de paz, que estão aqui neste ambiente, nos envolvendo, nos amparando, nos ajudando, para que possamos receber todo o consolo, todo o esclarecimento de que nós precisamos para mudarmos a nossa maneira de ser, as nossas imperfeições, trabalharmos todas essas sombras que nós vamos acumulando pelo caminho. Então, que nesse momento possamos ser merecedores de receber toda a ajuda do alto e termos uma tarde de muito amor, de muita paz nos nossos corações. Que assim seja. E hoje, então, à tarde, nesse horário, vamos receber o nosso palestrante da tarde, Araripe, que já é trabalhador da nossa casa há muito tempo, palestrante, monitor de cursos, que vai nos falar sobre um assunto que muito nos diz respeito. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Que Jesus te abençoe, te ilumine, que tudo aconteça pelo melhor, tá bom? Boa tarde a todos. Meus agradecimentos à casa por ter permitido que eu aqui estivesse, meus agradecimentos também pela apresentação, né? Ela apresentando, parece até que é alguém bastante importante que está aqui. Mas, uma verdade, ela disse: eu sou o trabalhador da casa de Jesus. Vocês não sabem como é bom ser trabalhador da casa de Jesus. Nós nos sentimos muito bem. Nós nos sentimos importantes. Convido a todos que aqui estão, que sigam esse caminho e que um dia possam ser também trabalhadores desta casa, que é uma casa de amor. O assunto de hoje, o tema de hoje, Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esse tema foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. É uma passagem de uma mensagem do Espírito de Verdade. A primeira escrita desse Espírito, neste capítulo, Allan Kardec coloca nesse capítulo 6, na íntegra, esta mensagem do Espírito de Verdade. E ele então nos diz: vos deixo esses dois ensinamentos: espíritas, amai-vos, e espíritas, instruí-vos, sendo o segundo mandamento. Então vamos falar primeiro do instruí-vos. Dentro da doutrina espírita, essa instrução, ela é muito divulgada, muito difundida e muito defendida também. E aí nós até temos uma certa preocupação com isso, né? Então, instruir. Será que para sermos espíritas nós precisamos nos instruir?
Será que temos que ser instruídos, inteligentes, para sermos participantes de uma religião, de uma doutrina? O que será que o Espírito de verdade está querendo nos dizer com isso? Porque instrução, conhecimento, inteligência, não é nenhum sinal de perfeição ou de bondade ou de benignidade. Porque nós vemos que os grandes males que acontecem no mundo, as grandes perversidades, sempre são acontecimentos que chegam até nós por pessoas muito inteligentes. Pessoas muito instruídas, conhecedores, PhDs. E então, esse conhecimento não é significação de um estado de ser bom, ou de uma pessoa que tenha amor pelas outras criaturas. Então, por que será que nós temos que nos instruir? Vamos ver nessa fala do Espírito de Verdade o que é que ele está se referindo. Allan Kardec, quando está analisando isso, ele vai se reportar a uma passagem da Bíblia, em João, no capítulo 14. Até foi a leitura de hoje, foi com referência a esse mesmo capítulo. O que é o capítulo 14 de João, ali no Novo Testamento? No capítulo 14, ele está analisando uma passagem de Jesus que ficou muito conhecida. Aliás, até no capítulo 13, João já começa a narrar esse acontecimento. É aquele acontecimento que veio ficar conhecido como a Santa Ceia, ou Quinta-feira Santa. É aquele dia em que Jesus, já com o conhecimento do que aconteceria no dia seguinte, que seria sexta-feira, ele reúne os seus 12 discípulos na casa de um conhecido em Jerusalém, que aliás essa casa já foi preparada anteriormente, um dia antes, por Pedro e por João. E então ele tem ali a mesa posta, reúne os seus discípulos, e ele então passa a deixar alguns ensinamentos. E segundo a Amélia Rodrigues, ela vai nos dizer que Jesus, naquele dia, naquela cena, ele está ciente do pouco tempo que ele tem. Então ele deixa muitos ensinamentos. Ele faz uma síntese de tudo que ele quer deixar para os seus discípulos. E então ele vai nos passando alguns ensinamentos. Ele começa lavando os pés dos 12 discípulos que ali estão. Ele então passa a deixar mais alguns ensinamentos, né? E nesse dia que ele nos diz que ele nos deixaria a sua paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Naquele mesmo dia, ele chama Judas e diz a ele: aquilo que você tem que fazer, faça-o agora. E segundo João, Judas então se levanta da mesa e sai e vai fazer aquilo que ele tinha que fazer. E nesse mesmo dia, ele diz assim: para onde eu vou, vós não podeis ir por agora. Mas eu lá estarei e vou preparar o lugar para vocês. Pois a casa do meu pai tem muitas moradas. Ele disse também que ele não havia dito tudo, mas que num futuro ele enviaria um outro Consolador. E que esse Consolador nos traria todas as informações que ele não deu e explicaria aquelas que ele havia deixado. E ele tinha certeza que os seus ensinamentos seriam distorcidos e que o Consolador, que é o Espírito de verdade, viria para aclarar os seus ensinamentos. E ele nos diz também que os seus discípulos
seriam conhecidos por muitos se amarem. E ele diz: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Então tudo isso acontece neste dia em que ele reúne os seus discípulos e faz aquele jantar, né, que as doutrinas, que os ensinamentos religiosos nos trazem na superficialidade tudo aquilo que ele deixou. Hoje representam a Santa Ceia como um banquete. Algumas religiões, algumas seitas, elas se reúnem num determinado dia do ano e se banqueteiam com bastante comida, com vinho, aproveitam. Até algumas religiões que não tomam bebida alcoólica, neste dia abrem uma exceção. Então representam isto. Alguns reúnem algumas crianças, 12 crianças, lavam os seus pés. Alguns um pouquinho mais afoitos, lavam 12 pés, ou 24 pés, né, de algum andarilho, de alguma pessoa de rua, representando assim a salvação através deste ato. Então o Consolador prometido vem para nos aclarar que lavar os pés não significa uma vez por ano reunirmos um grupo de pessoas e lavar-lhe os pés para que tenhamos a salvação. Ou que nos reunamos com outras pessoas uma vez por ano para fazer um banquete, convidar algumas pessoas, que isso nos daria a salvação. Então esses ensinamentos vão, através dos tempos, sendo distorcidos ou trazidos para determinadas conveniências. Quando o Espírito de verdade nos diz instruí-vos, é mais ou menos assim que ele quer nos dizer. Porque desde Allan Kardec, antes mesmo de Allan Kardec, os Espíritos já nos traziam essas informações, que os ensinamentos de Jesus não estavam sendo praticados de acordo, não estavam sendo ensinados de acordo. E ela toma um vulto maior a partir de Allan Kardec, quando ele, então, vem nos revelar que aquilo que estava acontecendo, aquela doutrina nascente, era, sem dúvida nenhuma, o Consolador prometido. E que ele viria, então, para nos aclarar, nos trazer a informação correta como ela realmente é. E esses espíritos, a partir de Allan Kardec, são incansáveis de nos trazerem essas informações. Não está certo, não é desse jeito. Então nós vamos ver em todos os livros que lemos, nos romances de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, eles estão nos trazendo essas informações. Não está correto. Eu até separei algumas palavras de Amélia Rodrigues, esse grande espírito que nasceu e viveu na Bahia, e ela, através de Valdo Pereira Franco, ela neste livro, Caminhos de Jesus, ela nos diz o seguinte, é um pouquinho longo esse pensamento que ela faz, mas eu vou reduzir e ler só um pouquinho. Ela está falando aqui de Jesus. Imensurável na sua grandeza, permanece incompreendido na mensagem de que se fez portador. Para explicá-la, elaboraram teologias complexas e confusas. Surgiram exegetas especializados e intérpretes exigentes, quando os puros de coração e os simples de espírito poderiam compreendê-la e vivê-la sem rebuços nem afetação. Adornaram-na de símbolos e rituais, cerimônias luxuosas e sacramentos inócuos, desvestindo-a dos caracteres de amor e espontaneidade que vicejavam nos lábios e conduta. Criaram uma casta sacerdotal para ensiná-la, quando ele sempre se levantou para profligar com tal comportamento. Convocaram-no
para amaldiçoar e matar, olvidando de que Ele é vida e vida em abundância. Então, ela faz aqui uma análise do que é que fizeram com a doutrina de Jesus, com os ensinamentos que Ele nos deixa. E todos nós sabemos que isso é uma realidade. Basta nós pesquisarmos um pouquinho da nossa história, aqui no Brasil ou no mundo, nesses 1800 anos, de Jesus até Allan Kardec, de que maneira foi divulgado, quantas coisas se fizeram dentro de uma doutrina, buscando nos ensinamentos daquele que é puro amor, situações de guerra, de conflitos. Então, o Espírito de verdade, ele vem através dessa doutrina nascente, nos trazer as informações corretas. Então, quando ele nos pede para nos instruirmos, é desta forma, é nos instruirmos, mas não com o conhecimento, não apenas com a inteligência, é nos instruirmos com sabedoria. Saber o que é realmente, de que forma. Então, nós vamos buscar as instruções através da doutrina, porque aqui o Espírito de verdade nos traz a informação e se refere aos espíritas, que nós possamos buscar essa informação. Através das leituras, através dos estudos, através das palestras que podemos ouvir, selecionar quais são as palestras melhores para que eu possa assistir, quais são os melhores livros, seguirmos uma orientação que ela é direcionada por Allan Kardec. Ele já inicia no seu Livro dos Espíritos a informação correta de como é que nós somos. Ao lermos o Livro dos Espíritos, nós passamos a ter uma noção do que é que nós somos. Da onde a gente vem? Qual é o nosso passado para chegarmos no momento em que estamos? Nós conseguimos, através da leitura do Livro dos Espíritos, termos esta informação. O que é que eu sou? Por que eu estou aqui? Por que a minha situação atual é esta? Por que eu não tenho paz? Por que eu tenho todas essas preocupações, esses sofrimentos? Por que eu sou casado com esta ou com aquele? Por que esse é meu filho? Todas essas informações nós vamos buscar ali para termos um conhecimento daquilo que nós somos. E através desse conhecimento, através das leituras que vamos fazendo, a seguir podemos ler o Livro dos Médiuns para termos a informação de como que acontece isso. De como nós nos comunicamos com a espiritualidade, como é que ela se comunica conosco, como é que ela age e interage na nossa vida individual e na nossa vida coletiva. Nós podemos, através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, termos o conhecimento, mas um conhecimento claro, preciso, lógico, da vida de Jesus. Qual o motivo? Por que num determinado momento um espírito desta envergadura reencarna entre nós? Nasce numa manjedoura, sofre todas aquelas consequências que nós conhecemos da vida dele. Por quê? Então, através desta leitura, nós vamos tendo o conhecimento que o Evangelho nos traz, nos explica, nos informa. Podemos seguir adiante, lendo o Céu e o Inferno, para termos uma noção de onde que nós vamos. Se nós já sabemos aquilo que nós somos, o que é que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso direcionamento? Na nossa vida é Jesus, o nosso guia, o nosso caminho. Aí passamos a ter informações para onde nós vamos.
que vai acontecer comigo depois que eu deixar essa vida? Lendo este livro, nós vamos ter esta certeza do que é que vai acontecer conosco. E aí a gente vai ter aquelas informações que nós vamos virar anjinho, né? Vamos para o céu, ficar sentado nas nuvens. Então, nós não vamos mais ter essas informações distorcidas que muitas vezes nós nos deixamos levar por esses acontecimentos, deixamos de ter momentos de alegria, de felicidade, por não termos um conhecimento do que vai nos acontecer. Muitas vezes temos vontade de fazer determinadas coisas, de agir de determinada maneira, de ter um determinado procedimento e acabamos nos tolhendo, porque não sabemos, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer. Muitas vezes, um conhecimento, algo que nos trouxesse uma satisfação, uma alegria, e nós deixamos de fazer com medo de ir para o inferno, ou com medo de ir para o purgatório. Espírita tem medo do umbral. Mas a gente, tendo esse conhecimento, nós temos uma condição de vivermos em plenitude, em paz, porque sabemos qual é a reação das nossas ações aqui na vida. Então é por isso que esse Espírito nos orienta para que a gente se instrua. Se depois nós, então, pegarmos a Gênese e lermos a Gênese, para termos uma informação do que é este nosso planeta. O que é o planeta Terra? É essa coisa que foi nos passado por séculos e séculos, que era o centro do universo, que é o único lugar onde existe vida. Então, através da leitura do livro A Gênese, nós vamos tendo um conhecimento ampliado do que é esse universo. Qual a idade da Terra? Qual a destinação do planeta Terra? Quais são os outros que são os nossos companheiros neste universo infinito? Quais são os planetas que estão acima de nós, que estão abaixo de nós, que são semelhantes no mesmo estado evolutivo em que a Terra se encontra? Então é abastecido desses conhecimentos que nós podemos passar a termos outros conhecimentos, a ler Emmanuel, para que ele nos narre toda a nossa trajetória enquanto seres espirituais, nas nossas vivências aqui na Terra. Lermos André Luiz, para sabermos como é que estão agindo lá no plano espiritual esses nossos companheiros que partiram para a espiritualidade antes de cada um de nós. Termos essas informações concretas, reais, a tempo e hora, notícias que ele nos traz do plano espiritual, tão atuais como as notícias que vemos na nossa televisão, como ouvimos no rádio ou em qualquer jornal. Termos informações concretas do que está acontecendo na espiritualidade. Como que está agindo aqueles nossos irmãos que foram para o umbral, que nós tanto tememos. Ou aqueles que estão trabalhando, laborando lá na espiritualidade, agindo e interagindo com cada um de nós, com seus familiares que ficaram aqui na Terra. E aí nós vamos tendo, então, esta bagagem de conhecimento, esta sabedoria, a sapiência das coisas que acontecem na materialidade e na espiritualidade. Munidos deste conhecimento, aí então nós podemos fazer a segunda parte do ensinamento do Espírito de verdade. Aí nós teremos condições de nos amarmos, de recebermos aquelas pessoas que nos buscam, que nos procuram, e envolvê-las em amor.
Um amor consciente, um amor fraterno, porque nós já sabemos sobre nós, sabemos sobre os outros, aprendemos um pouco sobre o Cristo, temos esta condição de receber e de amar aqueles que estão à nossa volta. E aí quando ele diz amai-vos, o Espírito de verdade, ele está aqui ampliando um pouquinho mais essa palavra amor, ou este amai-vos. Não é amar apenas o nosso colega de trabalho, aquele amigo que desfruta da mesma doutrina que eu, frequentando a mesma casa. É um amor um pouco mais amplo. Ele é mais abrangente. Ele vai nos remeter ao amor aos espíritas e à causa espírita. Nós passamos a ter uma noção do que fizeram cada uma dessas pessoas. Paramos um pouquinho para meditar. Allan Kardec, por exemplo. Devemos e temos agora, então, condições de desenvolver um amor por Allan Kardec. Não aquele amor de adoração, de idolatria, mas um amor por um irmão que tem mais conhecimento e que teve uma capacidade muito maior de dedicar toda a sua vida, tudo aquilo que ele era, que ele representava, a uma única causa, para nos deixar esse direcionamento, esse caminho a seguir. O amor que temos que ter por grandes figuras, como Chico Xavier, por exemplo, que é um elo mais próximo de nós, que conhecemos, que convivemos com ele, que tivemos a oportunidade de saber da história, da vida deste homem, que desde o seu nascimento ele se dedica a auxiliar. E auxiliar na forma mais ampla, não é apenas dando o alimento, ou dando o dinheiro que ele ganhava de salário, mas dando a si mesmo. Porque nós conseguimos retratar, em 90 anos que esse homem esteve aqui, ele viveu única e exclusivamente para as outras pessoas. E muitos outros que passaram e se dedicaram. Então é esse amor que Jesus nos fala, que nós seremos conhecidos por muito nos amarmos. Pelo amor unificação, de podermos aprender com as outras casas, com as outras maneiras de se passar a doutrina espírita, de participarmos também dentro do movimento espírita das outras casas, dos ensinamentos que elas nos trazem, a nossa cooperação, o nosso pedido de ajuda, de socorro, quando precisamos de um auxílio de uma outra casa. Então, esse amai-vos, ele vai nos trazer desta forma, um sentimento de fraternidade, um envolvimento de um amor incondicional pelas outras criaturas. Independente das condições que o outro tenha, seja intelectual, seja na vida material, mas termos esse sentimento de amor por aquilo que o outro é, por aquilo que ele representa. E desta forma, nos amando, nos sentirmos unidos, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus vem a falar naquele momento em que ele diz que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, dentro da doutrina espírita, quando Allan Kardec direciona o comportamento, o posicionamento do espírita diante da vida, é isto que ele mais ou menos quer nos dizer, que devemos ser diferentes. Mas diferentes como?
diferentes por sermos melhores, por termos em nós essa convicção, essa certeza de que eu tenho que melhorar. Independente do ponto onde eu estou, independente daquilo que eu sou, eu tenho que ser melhor. Nós sabemos, temos essa convicção de que não atingimos o grau máximo de evolução, independente do ponto onde nós estamos. Nós estamos sempre aprendendo, estamos sempre caminhando. Então é isto que tem que fazer a diferença entre aquele que se diz espírita. Ele tem que procurar sempre ser um pouco melhor, mas melhor em tudo, no seu conhecimento, no seu modo de agir, nas práticas que ele faz no dia a dia, com a família, com os seus companheiros, com o seu trabalho e principalmente, mas muito principalmente, no trabalho que ele desenvolve na casa espírita que o acolhe, que lhe dá a oportunidade do exercício do trabalho, de colocar em prática todo esse aprendizado. E só para a gente frisar um pouquinho a certeza desta revelação, nós vamos fazer um paralelo entre o acontecimento de 1860, quando o Espírito de Verdade vem até aquela reunião, é uma reunião de estudo, na casa do Sr. Boldrin, segundo informações que nós temos de Zeus Van Tuyl, que vem nos dizer desta informação exatamente. E ela acontece numa sala, na casa do Sr. Boldrin, ou numa mesa bastante grande, onde algumas pessoas estão sentadas ali à volta. Ali nós temos alguns pesquisadores, temos também algumas pessoas com o dom da mediunidade que vão receber esta informação. Temos o seu apóstolo, né, que é Allan Kardec, fazendo as perguntas, anotando. E o Espírito de Verdade, então, ele vai nos dizer o seguinte. Ele começa esta sua comunicação nos dizendo assim. Eu não vou ler tudo, não, só um pedacinho. Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E ele finaliza esta mensagem dizendo assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Então esta é a mensagem que ele nos dá naquela noite de 1860. A primeira informação, essa daqui vem como ensinamento. Vos deixo os meus ensinamentos. Ele faz aqui uma revelação, confirmando e reafirmando aquilo que Jesus nos disse. Porque quando Jesus diz, amai-vos, ele está em uma mesa posta, com os seus discípulos ali à sua volta. E todas as informações que ele traz, ele revela aos seus 12 discípulos, direcionando a cada um, dando ali uma orientação a Judas que faça,
dando uma orientação a Pedro, que é nesse exato momento que ele vai dizer que Pedro o negaria. Então, ele deixa traçada toda a sua doutrina àqueles 12 apóstolos. 1800 anos depois, o Espírito de verdade vem então, até pela semelhança da cena que se apresenta novamente, uma mesa posta, com o seu apóstolo à cabeceira, anotando e distribuindo as informações a todos aqueles que ali estão. Só que agora, o Espírito de verdade fala não apenas a 12 discípulos, mas ele fala a todos aqueles que acolheriam as suas palavras, as suas orientações, e faz a cada um daqueles que recebeu a informação, que recebeu a incumbência, um dos seus discípulos. Isso nos direciona há mais de 160 anos. Como espíritas que somos, somos discípulos desta verdade, que devemos não apenas propagá-la, não apenas difundi-la, mas viver todas essas informações, porque ele nos coloca aqui na condição daqueles que seríamos os discípulos de Jesus, os discípulos da doutrina espírita, vivendo e difundindo os ensinamentos, que é do Cristo, traduzida, explicada, esmiuçada por Allan Kardec. Então, eu comecei a minha fala fazendo um convite, né, para que fôssemos trabalhadores da casa de Jesus. Que sejamos, sim, trabalhadores no futuro da casa de Jesus, da causa espírita, desta doutrina, para que nós possamos realmente abraçar esta causa e vivê-la, porque é muito bom termos o conhecimento, termos as informações e com isso, com esse conhecimento, com estas informações que recebemos através da doutrina, fazermos a nossa renovação, sermos pessoas melhores, a cada dia, a cada espaço de tempo, buscando sempre o conhecimento e a nossa transformação, que é aquilo que a doutrina nos fala, a tal da reforma íntima. É algo que nós podemos fazer. Se ainda não o fizermos, temos esse final de vida para podermos pôr em prática e realizarmos essa nossa modificação, esse nosso melhoramento, para sermos a cada dia pessoas melhores. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Queremos agradecer ao Araripe pela exposição da tarde e já deixou a tarefa para todos nós aí, né? O compromisso de cada um. Mas nós aprendemos muito e que possamos levar adiante os nossos conhecendo mais e nos amando mais. E agora nós vamos só falar que a segunda parte dos trabalhos